Fala terceiro ano, bom dia. Vamos mais uma vez finalizar o capítulo 4. Vamos relembrar, fazer uma conceituação do que foi a geopolítica, ou melhor, do que é a geopolítica, agora no enfoque da África e do continente americano como um todo, né? Muito importante a gente lembrar que o continente africano ele é berço da civilização e uma mistura muito grande de raças, uma mistura muito grande de religião. Então a gente precisa entender o contexto político, o contexto histórico, tá ok? E aí a gente começa falando um pouquinho da África com a sua situação atual, né? O continente africano, num certo período da neocolonização, né? Eles supriam a necessidade de matérias-primas dos países europeus. Daí a gente fala da grande partilha do território entre os países em que acharam melhor, mais conveniente. E o que aconteceu? Tribos ficando separadas, amigas, tribos ficando unidas, tribos inimigas, e o conflito, o choque acontecendo. E com o passar do tempo, piores índices humanos, com o passar do tempo, predomínio de tecnologias só agrícolas, indústrias ligadas à exploração mineral, indústria ligada ao capitalismo, recursos sendo explorado só por empresas estrangeiras. Como é que ficam as políticas públicas para a população? Isso mesmo. Falta de moradia, falta de saneamento mínimo, não vou nem falar saneamento básico, conflitos étnicos, políticos, religiosos, e então riquezas sendo pilhadas durante todo o período colonial, todo o período da partilha da África, população sendo submetida a condições degradantes. E aí a Conferência de Berlim só afirma ali no território que eles não tinham como se defender. Isso só vai mudar quando a gente fala da descolonização da África, né? Relembrando o que o livro colocou para nós. E aí então as condições degradantes, submeter a exploração da mão de obra, né? A gente fala que é um continente esquecido para a política pública, não para dilapidar os recursos naturais, recursos minerais que ali são existentes, exploração da mão de obra que ali é abundante, ok? E aí a gente começa a falar um pouquinho da situação dos países ali da Eritreia, de Djibouti, Somália, né? A gente fala até que existe a pirataria ali no Oceano Índico ali, por conta da guerra tribalista entre a população da Somália. E aí aquela região ali é conhecida como o chifre da África, né? Realmente parece um chifre pontiagudo. E ali é um problema tribal no chifre da África. E a gente percebe isso claramente quando a gente fala da situação em que eles vão recorrer, né? Não estou justificando, mas eles vão recorrer a situações que eles vão estar atacando os navios que passam por ali. Isso a Somália. A Eritreia, já a independência dela já é conflituosa em 1993 e aí dificulta a vida de toda a população, porque fica naquela guerra de poder, tá? E aí a gente fala também um pouquinho da separação em 2011 da parte sul do Sudão, né? País onde eles vão ter a geopolítica, a estratégia de localização para escoamento de mercadoria. Sudão do Sul se torna uma região independente, a região é uma região petrolífera, então a atividade econômica ligada à exportação, a escoamento de mercadoria do petróleo, e aí conflitos geopolíticos, e aí
Quem é que pode ajudar isso, né? O interessante é a gente pensar nisso, né? Será que se tivesse boas políticas para geração de emprego, para saúde, para educação, iria ter essa dificuldade toda? Não, não iria ter essa dificuldade toda, né? Então a gente começa a falar que ali são conflitos por conta da região em que as fronteiras foram criadas artificialmente, variedades étnicas que foram acirradas com o passar do tempo na África, na África Central, ou melhor, falando da parte central. Então a gente fala também um pouquinho dos conflitos na África Ocidental, ou África do Norte também, quando a gente fala do Maghreb, que é aquela região onde existe a população muçulmana dentro do continente africano, né? O livro é bem específico para vocês, colocando essa situação de dificuldade que eles têm em relação à sua postura religiosa, postura étnica, a postura em que eles vão defender o seu lado, né? E isso tem a ver com a riqueza que o subsolo, eles estarem a parte mais próxima ligada à Europa, ali por conta de Portugal e Espanha, Mar Mediterrâneo. Então eles foram colonizados, mas ao mesmo tempo Tunísia, Argélia, Marrocos ainda tem uma ligação muito grande com a identidade muçulmana deles. E aí a gente falou também um pouquinho do que nós chamamos de esquerdização da América Latina. Um detalhe muito importante: esquerdização não quer dizer que todo mundo se transformou socialista, não quer dizer que todo mundo é corrupto. Simplesmente, quando a gente fala esquerdização da América Latina, a gente tem que pontuar algumas características, principalmente características de que se torna uma economia baseada no modelo agroexportador, fornecedor de matéria-prima, às vezes fornecedor de commodities, que seria produtos primários. Embora seja uma matéria-prima, mas ele leva uma etapa a mais na sua produção. Então a gente está falando de um produto industrializado, mas não deixa de ser produto primário, do primeiro setor da economia, né? Vamos citar um exemplo rapidinho? A gente falar da soja como exportação ou do biocombustível a partir da soja. A gente falar da cana-de-açúcar como exportação ou falar do etanol, da laranja como exportação ou falar do suco de laranja como exportação. Beleza? Então a dependência desses países com a economia central, né? Nós somos economias periféricas, né? Vai ser muito grande. A gente vai estar dependendo de tecnologia, a gente vai estar dependendo de tecnologia, capitais, dependência até mesmo de atividades ligadas a setores de transporte, tá? E aí a gente fala um pouquinho da Venezuela, a gente fala do presidente venezuelano, presidente Hugo Chávez, né, a relação dele com os Estados Unidos. Ele defendia a maior integração da América Latina para se afastar um pouquinho dos Estados Unidos. A gente falou também do presidente boliviano, né, o Evo Morales, que ele nacionalizou todas as companhias petrolíferas e isso atingiu o próprio Brasil. A gente fala também da Colômbia, o Plano Colômbia, que foi o plano dos Estados Unidos de defender a não circulação do produto tipo exportação colombiano, que era a cocaína, né, que é produzida ali dentro da floresta amazônica, junto com as Farc, né, o território colombiano todo controlado por grupos de guerrilheiros, tá? E aí a gente fala também que a Colômbia, ela há algum tempo, ela sempre combateu essa. A gente não está falando que todos os colombianos, que o governo é prol disso. A gente só pode falar com garantia de segurança de informações corretas. Mas o governo sempre combateu isso. E para combater isso, né, os Estados Unidos também sempre procurou ajudar. Uma outra coisa a gente termina falando do México, né,
as fronteiras ali do México com os Estados Unidos, os grupos guerrilheiros ali dos Chiapas, né? Grupos que discordam de políticas neoliberais que nós estudamos nos capítulos anteriores, a não demarcação do território indígena, a falta de investimento na qualidade de vida da população, tudo isso nós vamos rever agora, corrigindo os exercícios. E o último conflito geopolítico do continente americano, a gente fala do Canadá, né? E principalmente a vontade que Quebec tem de se emancipar do governo canadense, né? Então, Quebec houve um movimento de criação de um estado francês, né? Lembrando que Canadá ele foi colonizado tanto pela Inglaterra quanto pela França. Então, por isso eles têm dois idiomas oficiais. Só que isso foi através de um plebiscito e a população venceu com 6% de diferença. Ou melhor, 0,6% de diferença. Tá ok? 0,6% de diferença. Pode ser que aconteceu uma falcatrua, né? Vamos corrigir os exercícios para a gente poder melhorar aí esse entendimento, que aí os exercícios do livro a gente entende o enunciado, o descritivo, entende as questões, verifica por que está certo, por que está errado, e aí o que a gente faz? Resume isso para que a gente possa fazer nossas futuras avaliações. Tá ok, terceiro ano? Um abraço.